que valoriza o excesso, de palavras, de opiniões, de urgência, poucos entendem o verdadeiro poder do silêncio, da serenidade e da clareza interna. Este vídeo é uma continuação direta da jornada estoica que iniciamos, mas agora vamos mais fundo. Vamos atravessar as camadas do barulho externo e mergulhar em algo muito mais raro: a arte de se tornar silenciosamente inabalável, não por força bruta, mas por domínio emocional, por escolha consciente, por presença plena. Porque quando você para de reagir, começa a construir. Quando para de se defender, começa a influenciar. E quando cala o mundo, ouve sua própria alma. Esse é o início de uma jornada que vai transformar sua forma de pensar, de agir, de existir. Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que fortalece, porque a partir de agora é isso que vai guiar tudo. O poder da presença que não precisa se afirmar. Ser forte não é ser o mais barulhento, nem o mais notado. Ser forte é ser o mais centrado. É estar presente com tanta firmeza que sua simples existência já muda o ambiente, mesmo sem uma palavra. Você já conheceu alguém assim? Alguém que, mesmo em silêncio, transmite autoridade, serenidade, respeito? Isso não vem do acaso. Vem de uma decisão profunda de não reagir ao caos com mais caos. Vem de alguém que aprendeu a observar mais do que opinar, a escutar mais do que interromper, a compreender mais do que tentar vencer. Pessoas assim não precisam provar quem são, elas são. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder é interno. Quando você constrói essa presença firme, você não precisa se impor. Você apenas é, e isso basta. A mente tranquila é uma fortaleza. A mente agitada é facilmente manipulada. Já a mente tranquila é inatingível. Não se trata de não sentir, mas de sentir com sabedoria. Quando sua mente é calma, você não se apressa em julgamentos, não se perde em pensamentos inúteis, não se deixa arrastar por emoções passageiras. Isso é treinamento. É hábito. É filosofia em ação. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que nenhum homem é livre até que aprenda a dominar seus pensamentos. E hoje, mais do que nunca, isso é necessário, porque estamos cercados por estímulos, informações, distrações, e quem não aprender a silenciar a mente será escravizado por ela. A verdadeira liberdade começa no silêncio da mente. O silêncio como forma de liderança. Vivemos numa era onde muitos falam e poucos escutam, onde opiniões são lançadas como flechas, mas a escuta virou um luxo raro. E justamente por isso, quem escuta com atenção, quem escolhe bem o que diz, lidera. Sim, lidera. Não por autoridade imposta, mas por clareza, por lucidez, por integridade. Um líder silencioso é alguém que entende o momento de intervir, e mais ainda, entende o valor de não intervir. Nem tudo precisa de resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda injustiça exige reação. O silêncio, quando bem usado, é uma forma de estratégia, de sabedoria prática, de inteligência emocional. E os grandes líderes, os verdadeiros sábios, sempre souberam disso. Desenvolva um olhar que vê além das palavras. O mundo moderno se comunica com ruído, palavras demais, intenções de menos. Mas o verdadeiro sábio, o estoico consciente, desenvolve um olhar que enxerga o que ninguém está dizendo. Ele percebe o medo por trás da agressividade, o vazio por trás da ostentação, a insegurança por trás das críticas. Porque enquanto a maioria reage às palavras, quem tem profundidade percebe o que há por trás delas. Esse olhar atento não julga, compreende, não se apressa, observa, não tenta vencer, busca entender. E isso transforma relacionamentos, conflitos, decisões. Marco Aurélio dizia: nada tem poder sobre a mente a não ser aquilo que ela permite. Quando você domina sua atenção, não é mais guiado pelas aparências. Torna-se livre. Cuide do espaço entre o estímulo e a reação. Entre o que acontece e o que você faz, há um espaço.
E é nesse espaço que sua liberdade mora. A maioria vive como se fosse uma marionete de seus impulsos. Alguém te ataca, você revida. Alguém te provoca, você grita. Uma situação te frustra, você explode. Mas o estoico treina o oposto. Ele expande esse espaço. Ele respira antes de reagir. Ele pensa antes de agir. Ele observa antes de decidir. E nesse pequeno intervalo ele constrói grandeza. Não é ausência de emoção, é inteligência emocional. É domínio, é consciência. E cada vez que você escolhe não reagir por impulso, está fortalecendo sua alma. O silêncio entre o estímulo e a reação é onde o verdadeiro crescimento acontece. 6. Quando aquietar é a única resposta que funciona. Existem situações em que qualquer palavra é inútil. Qualquer justificativa será mal interpretada. Qualquer explicação se transformará em mais confusão. Nessas horas, o silêncio não é covardia, é sabedoria. É você protegendo sua paz. É você reconhecendo que não se trata de convencer o outro, mas de manter sua integridade. Os estoicos sabiam que o que os outros pensam está fora do nosso controle. Mas o que pensamos, como reagimos, como cuidamos da nossa essência, isso é nosso dever. Aquiete. Quando o mundo estiver em tempestade, você será o porto calmo. Quando todos gritarem, seu silêncio será mais poderoso que 1000 discursos, porque o verdadeiro controle não é sobre o mundo, mas sobre si mesmo. A arte de desaparecer para se encontrar. Às vezes, é preciso sumir por um tempo, não por fraqueza, mas por sabedoria, por necessidade de se ouvir, de se reencontrar, de se reconstruir sem a interferência de vozes externas. O estoico se retira não para fugir, mas para fortalecer seu interior. Ele sabe que o mundo não para, mas que ele pode pausar, e nessa pausa, descobrir respostas que nunca encontraria. No barulho, sumir é parar de se expor a opiniões inúteis, é desligar os holofotes, é se recolher para pensar com clareza. E quando volta, volta diferente, mais lúcido, mais forte, mais fiel a si. O isolamento consciente é um templo, e quem aprende a se recolher, volta sempre mais sábio. 8. Sua força é proporcional ao seu silêncio. Há algo sagrado naqueles que não se explicam o tempo todo, que não sentem a necessidade de justificar cada passo, que não se preocupam em ser compreendidos por todos, porque eles sabem quem são, e saber quem você é o suficiente. As pessoas mais fortes que você conhece são as mais silenciosas. E por quê? Porque elas já entenderam que provar algo é sinal de insegurança, que gritar por respeito é sinal de que ele ainda não foi conquistado internamente, que reagir a tudo é prova de descontrole. O verdadeiro poder é quieto. Ele não precisa ser anunciado. Ele apenas é. Quando você parar de se justificar, vai começar a ser respeitado de verdade. O valor de não ser compreendido. Uma das maiores armadilhas emocionais é querer ser compreendido por todos. Mas a verdade é, nem todo mundo tem maturidade para entender sua calma. Nem todo mundo tem clareza para compreender seu silêncio. Nem todos enxergarão o valor da sua paz. E está tudo bem. O estoico não busca aceitação, busca a verdade. Ele compreende que muitas vezes será mal interpretado, julgado, rotulado. Mas isso não define sua essência. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Isso inclui o julgamento dos outros. Então, liberte-se da necessidade de ser entendido, porque quanto mais autêntico você for, mais desconforto irá gerar. E é esse desconforto que separa o superficial do profundo, o ruído do essencial." 10. Quando a paz se torna sua prioridade. Há um momento em que você entende que a paz não é luxo, é necessidade, que sua saúde mental vale mais do que estar certo, que seu equilíbrio vale mais do que qualquer ego inflado. E então você começa a fazer escolhas diferentes. Evita discussões sem sentido, se afasta de ambientes que te drenam, não responde a provocações.
Você começa a proteger sua energia com a mesma seriedade com que protege seu corpo, porque entende que a paz é sua base. Sem ela, qualquer conquista é instável. O estoicismo ensina: evite tudo o que perturba a alma, e isso inclui pessoas, hábitos, pensamentos e até antigas versões suas. Sua paz é seu templo, e a entrada deve ser seletiva. 11. A indiferença que liberta. O estoicismo nos apresenta um dos conceitos mais poderosos e mal compreendidos: a indiferença. Mas não é frieza. Não é apatia. É sabedoria emocional. É saber separar o que merece sua energia do que apenas quer drená-la. Ser indiferente ao que não constrói é uma das maiores formas de liberdade. Você não responde a tudo. Você não se abala com qualquer opinião. Você não permite que qualquer gesto alheio altere seu estado interno. E isso incomoda. Porque o mundo espera sua reação. Quando você não dá, o controle volta para você. Ser indiferente é olhar uma tempestade e escolher não entrar nela. É ver um ataque e não absorver. É ouvir o barulho, mas manter a alma silenciosa. 12. Reaprenda a escutar sua voz interna. Com tanto barulho externo, é fácil perder a própria voz. Opiniões, notificações, comparações, expectativas. Tudo grita, tudo pressiona, e de repente você já não sabe mais o que quer. Está apenas reagindo, mas o estoico se cala para escutar o que importa. Sua consciência, seu chamado, sua verdade interior. Isso exige silêncio. Isso exige espaço. Isso exige coragem, porque nem sempre a voz interna diz o que queremos ouvir. Às vezes ela confronta, às vezes provoca, às vezes exige mudança, mas ela sempre aponta para o que é real. E enquanto você não se escutar, viverá segundo o roteiro dos outros. Aprenda a se escutar de novo. No silêncio, sua verdade reaparece. 13. A vida como treinamento interior. Todo dia é uma oportunidade de fortalecimento interno. Não se trata de se blindar contra o mundo, mas de se tornar mais sábio com ele. O estoico não evita o desconforto, ele o transforma em treino. Cada situação difícil vira um exercício de domínio. Cada pessoa difícil, um teste de paciência. Cada desafio, uma chance de elevar o caráter. É um treinamento constante, mas silencioso. Não há aplausos, não há medalhas. Há apenas a sensação de que você está evoluindo por dentro. O verdadeiro progresso não faz barulho. Ele acontece quando ninguém vê, e por isso é ainda mais valioso. A filosofia estoica é prática, é cotidiana, é uma escolha diária de construir sua fortaleza interior. 14. Não dê sua paz em troca de aprovação. Quantas vezes você já se perdeu tentando agradar? Quantas vezes sacrificou sua paz por medo de parecer frio, distante, diferente? A necessidade de agradar é uma armadilha disfarçada de gentileza, e o estoico não cai nela. Ele entende que é impossível agradar a todos sem perder a si mesmo. Ele escolhe a autenticidade, e isso exige desapego da opinião alheia. Exige coragem para dizer não. Exige firmeza para manter a própria rota, mesmo quando criticado. Porque, toda vez que você negocia sua paz para caber no molde de alguém, você se diminui. A grandeza mora em quem é inteiro, mesmo que incompreendido. E a paz nasce quando você decide ser fiel a si, não ao agrado dos outros. 15. A construção da invulnerabilidade interna. No final, tudo isso que estamos dizendo aqui, o silêncio, a presença, a paz, não é um fim, é um caminho. Um caminho para construir aquilo que os estoicos chamavam de invulnerabilidade da alma. Não significa ser inatingível, significa ser inabalável. Você ainda sentirá, mas não será dominado. Você ainda ouvirá críticas, mas não será guiado por elas. Você ainda enfrentará desafios, mas saberá como permanecer inteiro. Essa invulnerabilidade não se compra,
não se herda, se constrói. E cada dia em que você escolhe o silêncio ao invés do ruído, o foco ao invés da distração, o domínio ao invés da reação, é um tijolo a mais na sua fortaleza. Uma fortaleza interna, invisível, mas inquebrável. Talvez a maior vitória da sua vida não será algo que os outros aplaudirão, mas algo que só você saberá. Um momento em que, mesmo tendo todas as razões para explodir, você escolheu se calar. Um momento em que, mesmo diante da tempestade, você permaneceu sereno. Um momento em que, mesmo tendo motivos para desistir, você continuou. Em silêncio, em paz, em poder. Essa é a jornada estoica. Essa é a vida silenciosamente inabalável. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu me torno invulnerável. E lembre-se, se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Continue conosco, porque sua jornada interior está apenas começando. 16. Os 10 minutos que mudam sua vida. Todos os dias, você tem uma escolha silenciosa que muda tudo: desperdiçar ou investir. E essa escolha geralmente acontece nos 10 primeiros minutos da sua manhã. Quando você acorda, o que faz? Corre para o celular, reage às mensagens, já começa a se comparar? Ou dedica esse tempo a você? O estoicismo ensina que o início do dia é sagrado. É o momento em que você define o tom da sua mente. 10 minutos de silêncio, 10 minutos de respiração, 10 minutos de clareza, e o mundo começa diferente. Marco Aurélio começava seus dias refletindo sobre a vida, a morte e sua missão. Não como um peso, mas como um lembrete. Acorde com propósito, e você cria um dia inteiro com direção. 17. A disciplina de não se explicar. A maioria das pessoas gasta mais energia tentando explicar quem são, do que realmente sendo quem são. Mas quem caminha com clareza não precisa ficar justificando cada passo. O estoico pratica a disciplina de não se explicar. Ele age, ele demonstra, ele permanece fiel à sua visão, mesmo que o mundo não entenda. Isso não é arrogância, é foco, porque a cada explicação desnecessária, você está dizendo que precisa da aprovação do outro, quando, na verdade, tudo o que você precisa é de coerência com seus valores. Epicteto dizia: se você quer ser bom, comece acreditando que será ridicularizado. Ser mal interpretado faz parte da jornada. O que não faz parte é se perder tentando provar o contrário. 18. Os ciclos que você precisa romper em silêncio. Você não precisa anunciar sua mudança, só precisa mudar. E muitas vezes, os ciclos mais destrutivos são aqueles que você normalizou. Repetições que te enfraquecem, padrões que te drenam, relações que te silenciam, pensamentos que te limitam. Mas romper esses ciclos não exige escândalo, exige decisão. E essa decisão começa em silêncio. A mudança verdadeira não acontece com declarações grandiosas, mas com ações firmes, repetidas, disciplinadas. Você começa a agir diferente mesmo que ninguém perceba no início. E com o tempo, o que parecia impossível se transforma em uma nova realidade. O estoicismo ensina: não fale sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Rompa em silêncio e construa um novo começo. O segredo está na rotina que ninguém vê. Todo mundo admira os resultados, mas poucos têm coragem de praticar a rotina que ninguém vê. A rotina silenciosa, a repetição intencional, a disciplina nos detalhes. É ali, no escondido, que o verdadeiro progresso acontece. O estoico entende que não precisa de plateia para fazer o certo, porque o que o fortalece não é o aplauso, é o comprometimento com sua excelência. O mundo valoriza o extraordinário, mas é o ordinário bem feito que constrói tudo. A leitura diária, o treino mental, o cuidado com a alimentação, o sono bem regulado, o hábito de refletir. Nada disso é glamuroso, mas tudo isso é transformador. E se você fizer do seu invisível um lugar de excelência, o visível será apenas consequência. 20. Como escolher suas guerras em silêncio.
Nem toda batalha vale a sua energia. Nem toda discussão vale a sua resposta. Nem toda crítica vale sua explicação. O estoico aprende a escolher suas guerras e faz isso em silêncio. Ele olha para dentro e pergunta: isso me fortalece ou apenas me exaure? Isso é essencial ou apenas ruído? Essa luta constrói ou apenas desgasta? E com base nessas respostas ele decide, sem precisar justificar, sem precisar anunciar, porque sabe que há guerras que só existem para te desviar. Quando você para de lutar batalhas que não são suas, sobra energia para vencer as que realmente importam. E isso, mais do que qualquer técnica, muda sua vida. 21. A dor que silenciosamente te eleva. Todo mundo sente dor, mas nem todo mundo transforma a dor em poder. Muitos gritam, se vitimizam, se revoltam. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele silencia. Não porque ignora a dor, mas porque escuta o que ela quer ensinar. A dor tem uma linguagem própria e só se revela no silêncio. Quando você para, quando você aceita, quando você respira, a dor começa a mostrar o que você precisa curar. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você cresce. Você transcende. Você se torna alguém que não apenas suporta a dor, mas que se transforma por meio dela. Não é romantizar o sofrimento. É reconhecer que o silêncio diante da dor é um portal de elevação. 22. A mente que sabe descansar, sabe vencer. Vivemos em um tempo que glorifica o excesso de esforço, de produtividade, de movimento. Mas uma mente que nunca descansa, nunca vence. O estoico sabe disso. Ele pratica o descanso como uma arte, porque entende que a mente precisa de silêncio para ser criativa. O corpo precisa de pausa para ser forte. O espírito precisa de espaço para ser livre. Descansar não é preguiça, é preparo, é regeneração, é sabedoria. E o mais curioso, quando você aprende a descansar com qualidade, passa a agir com intensidade. O estoicismo ensina equilíbrio. Ações firmes, pausas conscientes, ciclos completos. Uma mente que sabe descansar, sabe vencer sem pressa. 23. A leveza como estratégia de força. Muitas pessoas confundem força com rigidez, mas o estoicismo ensina que a verdadeira força é leve, é flexível, é sereno. A leveza não é superficialidade, é profundidade, sem peso desnecessário. É agir com clareza sem carregar o mundo nas costas. É responder com firmeza sem se contaminar com a raiva. É seguir comprometido, mas sem se desgastar por tudo. A leveza é uma escolha estratégica. Porque quem é leve avança. Quem é pesado se arrasta. E o que traz leveza à vida? Silêncio, propósito, simplicidade, desapego. Práticas que, ao serem cultivadas em silêncio, transformam seu caminho em algo mais fluido, mais natural, mais grandioso. 24. A pausa como planejamento invisível. Toda vez que você pausa, está criando espaço para o essencial florescer. Mas como isso funciona? Quando você para, não é um fim, é um preparo. É como o silêncio antes da sinfonia, como a respiração antes do salto, como o escuro da terra antes do broto romper. A pausa é o momento em que você observa de fora, realinha suas intenções e volta mais forte. O estoico não teme a pausa. Ele a usa como planejamento invisível. Quando todo mundo está agindo sem pensar, ele está pensando antes de agir. Isso é estratégia pura. É sabedoria pura. E quem sabe usar bem suas pausas acelera com mais direção. 25. Sua nova realidade começa em silêncio. Toda transformação verdadeira começa por dentro. Antes de mudar seus resultados, você precisa mudar sua forma de pensar. Antes de mudar o externo, você precisa ordenar o interno. E esse processo não acontece com anúncios. Acontece com silêncio. Você começa a agir diferente. Começa a falar menos e observar mais. Começa a ter novas atitudes sem esperar reconhecimento.
E o mundo, aos poucos, começa a perceber que algo mudou. Mas você não precisa explicar. Não precisa justificar. Sua nova realidade começa assim, com hábitos pequenos, repetidos, com escolhas conscientes, firmes, diárias. Quando você internaliza essa verdade, entende que tudo o que precisa já está disponível agora, dentro de você. Não fora, não nas circunstâncias, mas na forma como você decide se posicionar frente à vida. A mudança começa quando você muda sua postura, não seu cenário. 26. A escolha de não se envolver com o que te enfraquece. Nem tudo que exige sua atenção merece sua atenção. Nem todo convite é oportunidade. Nem toda urgência é importante. O estoico entende que para avançar com profundidade, precisa dizer não. Não ao que é fútil. Não ao que é reativo. Não ao que só ocupa espaço e rouba energia. Você não precisa se envolver com tudo. Escolha o que te fortalece. E para isso, o silêncio é seu filtro. Quando você silencia diante de um estímulo, ganha tempo para discernir. E esse tempo vale ouro, porque te salva de reações que te esgotariam. E mais, te permite permanecer inteiro. A verdadeira maturidade não é se impor com força, é se preservar com sabedoria. A grandeza mora em quem sabe recuar quando necessário, e não se sente menor por isso. 27. Quando você escolhe sua solidão como sua melhor companhia. A solidão assusta quem não tem paz com seus próprios pensamentos. Mas para o estoico, ela é um templo. Um lugar onde você se encontra, se escuta, se reconstrói. Quando você começa a gostar da sua própria presença, algo poderoso acontece. Você se torna mais seletivo com quem compartilha seu tempo. Você não aceita qualquer conversa, qualquer convite, qualquer relação, porque entende que a solidão não é vazio, é presença. E é nela que você se fortalece. É nela que você se regenera. A sociedade ensina que estar só é fracasso. O estoicismo mostra que é autossuficiência, que estar bem consigo mesmo é pré-requisito para estar bem com o mundo. Aquele que domina sua solidão jamais será escravo da companhia dos outros. 28. A força de ser um exemplo mudo. O mundo não precisa de mais discursos, precisa de mais exemplos. E o estoico entende que o maior impacto que pode causar não está nas palavras, mas na coerência, na forma como vive, na forma como age diante da adversidade, na serenidade que mantém quando todos perdem o controle. O exemplo silencioso transforma mais do que qualquer palestra, porque ele é percebido, não imposto, inspirador, não autoritário. Pessoas observam. E se você vive com consistência, transforma, mesmo sem querer, mesmo sem planejar, porque sua vida se torna um espelho do que é possível, e quem vê se inspira. A transformação que começa em você, silenciosa, passa a ecoar em muitos. Esse é o poder de ser um exemplo mudo, mudar o mundo sem levantar a voz. 9. A verdadeira riqueza é a liberdade interna. Você pode conquistar tudo por fora e ainda ser um prisioneiro por dentro, prisioneiro do medo, da comparação, da insegurança. Mas quando você conquista a liberdade interna, nada mais te prende. Você deixa de reagir ao que não merece sua resposta. Deixa de correr atrás da aprovação alheia. Deixa de se perder tentando controlar o que está fora do seu alcance. A liberdade interna não tem preço. E ela só nasce quando você silencia o ruído externo e começa a ouvir o que realmente importa, a sua consciência. O estoicismo ensina que o bem-estar não depende das circunstâncias, mas da forma como você decide viver. E viver com liberdade é viver em paz com quem você é, com o que você tem e com a direção que escolheu seguir. 30. A vida extraordinária é uma consequência silenciosa. Você não precisa correr atrás de uma vida extraordinária, precisa construir uma vida coerente. E essa coerência, com o tempo, naturalmente te leva ao extraordinário. Porque uma rotina de excelência, mesmo que silenciosa, transforma tudo.
Porque hábitos alinhados com seus valores, mesmo que invisíveis aos outros, geram resultados grandiosos. O segredo não está em fazer muito barulho. Está em fazer o que precisa ser feito, com constância, com clareza, com propósito. E isso ninguém vê no começo. Mas todo mundo percebe com o tempo. Sua vida muda não quando você grita por mudança, mas quando você silencia para agir diferente. E é nessa mudança silenciosa que você encontra tudo o que estava procurando: força, paz, direção, sentido, a consagração do caminho invulnerável. Se você chegou até aqui, entenda, isso não é apenas um vídeo, é uma jornada, uma convocação silenciosa para viver de forma diferente, mais profunda, mais consciente, mais invulnerável. O que você ouviu aqui não precisa ser aplicado de uma vez, mas precisa ser levado a sério. Porque uma vida vivida com propósito exige treino. E o treino é interno, invisível, silencioso, mas constante. E se você entendeu essa mensagem, deixe sua marca nos comentários escrevendo: silenciosamente invulnerável. Essa será sua afirmação, seu lembrete, sua âncora. Continue conosco nessa caminhada de força e lucidez. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. A jornada continua, porque seu silêncio é seu novo poder.